Bom dia, gente. Bom dia. Gabriel e Carol, Isadora, Eduardo, Yasmin, Marina. Vamos ver aqui. Pablo, Guilherme e João, bom dia. Bom dia. Tá aí. Alguns recados já vão chegando. Muito legal. Bom, gente, muito importante, né? Vamos começar do início. Amanhã, então, vocês têm encontro marcado com o BOC, né? Vocês já têm isso agendado com ele. É importante que vocês compareçam, tá? Não adianta, assim, se estender um momento como esse, que é um momento bastante prático, né? No sentido de prática mesmo de aula, se vocês não acompanharem ele simultâneo, né? Não adianta, depois eu assisto. Bom, não adianta de nada, porque esse tipo de instante de aula, ele carece de uma presencialidade, né? Então aproveitem, se o quórum não for bom, aquilo que eu digo para vocês. Aí eu olho, vou dar uma olhada depois, ver quantas pessoas apareceram, que não vale a pena investir nesse tipo de situação, porque tudo é custo, e é um custo que precisa ser convertido com a maior dimensão de aproveitamento do quórum de alunos. Então estejam na aula, acompanhem, façam parte desse momento aí, porque de fato ele é importante para vocês. Da mesma medida, na outra semana a gente vai tentar fazer alguma coisa juntos, eu e vocês, enfim, mas eu preciso de fato que vocês comprem a ideia, tá? Participem de tudo. Bom, enquanto estou tentando, naquela minha luta constante de abrir o slide na segunda tela, eu vou fazer uma retrospectiva do que a gente viu, e fazendo a retrospectiva do que a gente viu, eu vou tentar entrar de fato no Santo Agostinho, porque a gente está 2 aulas tentando entrar nele, mas pela complexidade da transição do tema e o quanto ele demanda de multidisciplina, a gente acabou tergiversando um pouco, né? E sair um pouco da aula. Bom dia, Julinha, que encostou na aula aí. Bom, Oi, bom dia. Oi, Amada. A gente percebeu que a Idade Média rebocou as paredes da filosofia com um outro tipo de argamassa, né? Ela buscou uma outra estrutura para fabricar o seu pensamento. Isso porque está completamente influenciada pelo caráter cristão, né? Especialmente pela contaminação de um pensamento estoico, vai ter uma influência de outros elementos, mas o fato é que o grande elemento fundador do pensamento da Idade Média é, de fato, o cristianismo. Então, isso nos facilita um pouco, ao passo em que, se a gente pensar no cristianismo, a gente encontra a maior parte das respostas da Idade Média. Aí a gente, na aula passada, conseguiu ver algumas das chamadas questões macros, tá? O que são as questões macros? Elas caem na prova bem como vamos dizer assim, um enredo de abordagem da filosofia da Idade Média, mas com contextualização de período, então é história e a filosofia ao mesmo tempo, com um pouco de atualidades. Aí você vai dizer assim, mas atualidades não tem que ser uma coisa atual? Não necessariamente quando se trata do Enem. Atualidades no Enem não é do tipo, qual é a notícia da semana? Pode ser, mas não necessariamente o é. A tal da atualidades é nada mais nada menos do que variedades ou conhecimentos gerais. Sabe que para concurso público tem muito concurso público, eu mesmo dei concurso público do Banrisul e dei para a Polícia Militar. E cai a tal da disciplina de conhecimentos gerais. O que é o conhecimentos gerais? Conhecimentos gerais, né? Assim como o nome diz, é tudo. Então pode cair desde uma matéria do mês passado, sobre algo que aconteceu, sei lá, vamos pensar assim, tipo, variante Delta no estado do Rio Grande do Sul. Pode ser uma notícia e te pedir dados sobre isso, como pode ser assim, ó, qual é o tipo de bebida que os nórdicos bebiam? Hidromel. Bom, não é uma questão de história, não é importante saber isso para aula de história, não é uma questão de sociologia, porque não influencia no escopo sociológico, não é uma questão de filosofia que nos bota a refletir sobre elementos, né, intelectuais da coisa toda. É o quê? É um conhecimento geral, é uma perguntinha meio estranha até, tá? Lembra quando eu falei para vocês, e eu não falei brincando, aconteceu já, que na prova da... Puta merda, é uma
uma universidade de Minas Gerais, mas não... Ui, caiu aqui. É uma universidade de Minas Gerais, mas não é de Belo Horizonte, não é a federal, não é a UFMG. Mas ela nos exigiu uma vez qual era o nome do veneno que matou o Sócrates, que é a cicuta, né? A gente viu. Gente, claro que eles venderam isso como filosofia, mas vamos combinar uma coisa, não é a filosofia. Não está te perguntando sobre o pensamento do cara, não está te perguntando sobre, vamos dizer assim, a marcação do período histórico em que o cara viveu, as características. É o nome do veneno. E o nome do veneno é um conhecimento geral, sabe? Tipo, é uma perguntinha show do milhão, assim, é uma coisa meio que de programa do Silvio Santos, do Luciano Huck, etc. Bom, dizendo isso, o que eu quero trazer para vocês? Algumas questões que podem mais ou menos cair assim lá na Idade Média. O que é patrística, o que é escolástica, o que é nominalismo e o que é apologética. Esses 4 elementos a gente viu na aula passada, por isso que eu estou fazendo esse arrazoado. Então, apologética a gente viu, apologia mais ética, que é o quê? É a doutrina, a linha doutrinal de determinada religião, que no caso da Idade Média, catolicismo, cristianismo, se preferirem. Tá? Patrística, a palavra lembra pater, pater é pai. Então, a patrística é o movimento dos primeiros pais da Igreja Católica. E pai é pater, pater é padre. Então, o movimento dos primeiros padres. Os primeiros padres são os fundadores da Igreja Católica. Veja bem, a Igreja Católica começa porque alguém começou. Quem é que começa uma igreja? Os seus fundadores. Quem são os fundadores de uma igreja? Padres. Então, o movimento dos primeiros padres. São os padres raizão mesmo, os padres que começaram a igreja com seu pilar fundamental, desde Pedro e Paulo, né, chamados os 2 pilares da Igreja Católica, que são os apóstolos remanescentes daquela diáspora de apóstolos. O que acontece? Cristo executado pelo Estado, né? Jesus Cristo, ele é tido como um perigoso personagem de efervescência pública. Estou falando da vida política agora de Jesus Cristo, e não da figura messiânica do Filho de Deus na Terra, encarnado. Estou falando da estrutura política. Jesus Cristo fez mais ou menos o que fez o próprio Sócrates. Ele tinha muitos seguidores homens jovens. Sendo seguidores homens jovens, ele... Aí. Eu consegui entrar para o computador. Deixa eu ver se eu abro... Eu entrei, estava no meu computador o perfil desse feio ali, mas eu entrei por ele, azar. Vai ficar com o nome desse ranço aí, tá? Que clone, ô Paulo, cara feio do caramba aí, entendeu? Sou muito mais bonito que esse cara aí, entendeu? Muito mais legal também. Isso aí é o seguinte, ó, Paulo, tu já viu o memezinho aquele do copia, só não faz igual? Ratearam aqui em casa, foram copiar, tentaram fazer igual, ficou esse rascunho brabo aí, né? Aí fica aí me enchendo o saco. Diz ele que é parecido, mas isso é só a vontade de ser, né? Eu também queria ser parecido com o Brad Pitt, não sou, entendeu? Ele queria ser parecido comigo, mas não adianta. Olha só, voltando ali. Quando Jesus Cristo se lança como um mentor intelectual, que seria quase que um filósofo, assim, por assim dizer, né? Eu tomo muito cuidado, porque Jesus Cristo, sim, se vocês forem procurar literatura sobre isso, tem a varrer, né, a filosofia de Cristo, né? Cristo é um filósofo, mas como ele não legou uma doutrina filosofal, parece muitas vezes que tipo que é uma mensagem mal passada, tá? Mas Jesus Cristo é sim um filósofo e ao mesmo passo em que Sócrates era um filósofo e também não legou doutrina, ele não deixou uma escola, ele só resenhava. Só que ele resenhava com todos os públicos. Resenhando com todos os públicos, ele encantou um público muito perigoso, que é o público de homem jovem. E aí eu volto à nossa reflexão da aula passada. Por que é ruim você ter um grande número de homens jovens lhe seguindo? Porque assim como é uma turma de sala de aula, pode ser muito facilmente ser uma tropa. E quem é o melhor perfil para um campo de batalha? Homem forte. Em via de regra, homem forte é homem jovem. E quem é um perfil muito suscetível a ser comandado? Homem jovem. Né? Homem é suscetível a ser mandado a vida inteira, mas homem jovem é muito mais fácil de se mandar. Então, homem jovem, forte,
que é fácil que eu mande, todos eles seguindo um único cara, esse cara é perigoso. Ele sendo perigoso, ele pode a qualquer momento deixar de simplesmente ter a sua doutrina e optar por um golpe de Estado, por tentar assumir o poder. Então, esse movimentinho aí, desse tal de Jesus Cristo, para nós é ruim. Está na hora de vapo nele. Só que se nós simplesmente vapo nele, podemos nos complicar com a opinião pública. Então, nós temos que fazer um movimento com o Supremo, com tudo, como diz o Michel Temer, né, de maneira que a gente dê um golpe. E nesse golpe, isso soe como se nós, Estado, Pôncio Pilatos, fôssemos os grandes salvadores da sociedade e estamos eliminando esses arruaceiros, baderneiros desses Jesus Cristo do PSOL. Então, o que ele faz é vender uma imagem de Jesus Cristo como um baderneiro, a banda podre, né, como um agitador, um falso profeta que não é... Cristo nunca se arrogou como profeta, por exemplo. O que ele dizia era a profecia, quer dizer, eu sou o filho de Deus, né? Eu sou o mestre dos magos, né? Mas não assim, sou o profeta, não. Eu sou filho de Deus, quer seguir aí, segue o seu caminho, a vida, a verdade, mas vai na tua, meu irmão, que aí para outra banda vai, não tem problema nenhum. Comigo é bacana, agora se tu quiser fazer a tua, faz a tua, entendeu? Mas isso tudo preocupou o Estado, que jogou Jesus Cristo para uma, vamos dizer assim, um precipício na relação com a opinião pública. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então, isso faz com que a opinião pública se volte contra a figura de Cristo e opte por condená-lo. Perceba que quem condena Jesus Cristo não é o Estado, é o povo, é a opinião pública. O mesmo aconteceu com Sócrates. Lembra quando eu disse que ele foi julgado por 3 caras, Meleto, Ânito e Lícon? O julgamento é de 3 caras, mas o voto, a decisão, é de uma eclésia, um corpo público formado por 501 pessoas. Gente, 500 pessoas disseram, Sócrates é culpado. Uma grande massa popular disseram, prefiro que mate ele do que Barrabás, que era o quê? Um bandido, confesso, um ladrão. Eu acho que o ladrão tem mais, o ladrãozinho, o afanador, ele tem mais credibilidade do que este que se arroga ser um falso profeta, como diz os nossos gestores. Até porque se eu não for com os meus gestores, eles vão vapo em mim. Então eu prefiro que elimine esse cara aqui antes que ele vire problema. Com isso, Cristo está morto, executado pelo Estado através de tortura. Gente, o que eu estou falando para vocês se repete ao longo da história. Foi com Cristo, foi com Sócrates, foi com grandes líderes sociais. Nelson Mandela foi um grande libertário, agitador africano. Eu não estou comparando nem Cristo nem Sócrates com Mandela ou vice-versa. Estou dizendo as figuras humanas. Não estou falando do Cristo nessa instituição metafísica. Estou falando da representação corporal, política, social. Quando Mandela vamos dizer assim, se encorpa, tá, como um grande libertário do povo africano, que estava sodomizado por conta de uma colonização brutal, violenta, que a África foi lambida, seja por belgas, que mataram o número de africanos de uma maneira muito rápida e volumosa. Se vocês forem estudar a invasão belga na África, ela não é diferente do nazismo alemão, ela só é muito concentrada. Tem cada caso que, se vocês pegarem, assim, gente, a chegada dos belgas na ilha, a famigerada Ilha da Morte, como ficou conhecida, mas é uma ilhota ali, não lembro perto do que ali, da costa africana, de qual país, mas pesquise, bota no Google, assim, ó, no YouTube especialmente, tem vídeos. Belgas, a Ilha da Morte. O que esses caras faziam era tal qual, da mesma monta, da mesma crueldade que o campo de concentração nazista. Tá? Aí eu não peguei para falar ainda nem dos britânicos, nem dos franceses. Esses caras desceram o cacete na África, né? Vilipendiaram a África, executaram a África e tomaram conta do campinho. Quando o Mandela surge, opa, esse cara é perigoso. Então fizemos o quê? Manda para a cadeia e vai ficar um tempão na cadeia como um agitador, um rebelde, um cara que quer não sei o quê. Então, Mahatma Gandhi, da mesma maneira, com um tom pacifista. Aí vem aquela frase do Gandhi, que entra para a história, que não é diferente do que Cristo falou, né? Do dou a cara a tapa e viro a outra face. O Gandhi diz, eu vou lutar pela não luta, a não violência. Ele queria o quê? Uma emancipação político-social, intelectual do povo indiano, através de
tessitura religiosa, mas incomodou o Estado. Deixa eu ver aqui alguns recados que chegaram. Peraí. Mas alguém foi executado com torturas parecidas com Cristo? Sim, boa pergunta, Pablo, muito boa. É aí que eu queria chegar. Porque se tu gritar espartanos numa sala cheia de homens, os abobados vão responder. Sim, e eu já vi acontecer, Guilherme, especialmente em cursos militares. Vários seguidores foram sacrificados a exemplo. Inclusive, tem santos que possuem simbologia de cruzes diferentes, porque exigem cruzes diferentes se sentindo indignos de morrer como Jesus. Exatamente. Eles foram executados, Pablo, com tons assim de crueldade, tá? Tem vários. Eu, de nome agora não vou te lembrar. Eu sei que um deles foi o... Eram 2 ou 3 Filipos, acho que o Filipe II, tá? Que eles dizem o Filipe Menor, né? Que eu digo o segundo como os gregos chamavam, mas para os médios, o Jerusalém e tal, eles tinham a ideia do maior e do menor. Quando se diz maior e menor, é o primeiro e o segundo, né? O mais velho e o mais moço. Então, Judas, por exemplo, tem o Judas maior e o Judas menor, Filipe maior, Filipe menor, Pedro maior, Pedro menor, né? Tomé e tal. Daí o que acontece com o Filipe menor? Ele, como disse o Guilherme, ele não quis ir para a cruz, ele foi enforcado, mas ainda que estivesse morrendo sem ar, ele foi queimado. Então, o cara foi enforcado e queimado, né? E aí tem vários casos, cara, vários casos assim, ó, crucificado de cabeça para baixo, degolado, dado aos cachorros, espetado, sabe? Eles prendiam os caras, daí esse foi preso, não lembro qual deles é. Cara, no Google tem vários tipos de tortura que eles fizeram com que não é só os apóstolos, né? São os seguidores, aqueles que não eram do primeiro grande núcleo. Eles espichavam os braços do cara com cordas, amarravam em estacas, deixaram o cara bem estaqueado. E aí iam com as lanças e faziam do cara um queijo com espeto, entendeu? Coisas assim, ó, absurdas. O Eduardo lembra, apedrejamento era uma das mais comuns, torturas e levada à execução, né? Mortes por leões, etc. Tem vários. Tem um filme, que é um filme putamente histórico, um dos maiores filmes da história da humanidade, um dos mais premiados no Oscar, né? Ao lado do Senhor dos Anéis, e que ganhou um remake meio fraquinho, mas que dá para ver algumas coisas assim, que chama Ben-Hur, né? Então, Ben-Hur mostra um pouco dessa relação dos zelotes e dos romanos na entrada em Jerusalém, né? O grande barato do Ben-Hur é mostrar um soldado raso romano como primeiro plano, e no pano de fundo Jesus Cristo. Jesus Cristo não é o personagem principal da narrativa de Ben-Hur. Ben-Hur ganhou 12 prêmios, se eu não me engano, ou 13, e ao lado do Retorno do Rei é o filme mais premiado na história do Oscar, né? Então, realmente, o original, preto e branco, lá de 1800 e Guaraná com rolha, 1500, quando o Brasil foi descoberto, é um filme bem antiguinho. Mas veja o remake, que tem Rodrigo Santoro, que tem Morgan Freeman, não é tão bom, é uns efeitos meio cagados, mas conta um pouco dessa história e algumas das violências praticadas por uma invasão romana que é nada mais, nada menos do que uma marcha miliciana militar, tá? Então, os romanos, por exemplo, que invadem muitos centros do Oriente Médio, nem estão sob a égide de Roma. Roma não diz assim, ó, Pablo, pega a tua tropa, vai lá e toca o terror. Simplesmente os caras montavam pequenas milícias, tropas, e diziam assim, ó, tá, nós estamos longe dos olhos do chefe, vamos tomar esse recanto para nós. Como é que nós temos que fazer? Vamos escrotizar, estuprar mulher, matar criança, sabe? Pegar sangue dos negros, espalhar por toda a cidade, assim, nas portas, para os negros verem que é o seguinte, ó, quem manda aqui é nós, é a milícia, etc, etc, etc. Tá? É mais ou menos assim. Tá? Percebam que muitas das metáforas que eu faço, a gente pisca e olha para os tempos de hoje e simplesmente há um repeteco das mesmas atitudes. Bom, a gente fica patrística, então, o quê? Os que sobreviveram dessa galera, que estavam sendo ali, ó, perseguida, deram vazare. Escaparam das garras de Roma. Foram se esconder no Chipre, na Grécia, no sul da Itália, alguns na França. A França foi um grande, vamos dizer assim, campo de refugiados dos muçulmanos cristãos da primeira geração, né? Inclusive Maria Madalena vai se refugiar na França, né? E por isso consegue escapar também. Ela era uma das mais perseguidas, que era tida como um dos braços direitos de Cristo. E aí vai ter toda aquela teoria do Dan Brown lá no Código da Vinci, né? De que quando ela vai para a França é que ela vai parir a Sara, que seria a Santa Sara,
seria a filha dela com Cristo, etc, 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 a Santa Cigana, aquela coisa toda, a Santa da Música e tal, né? E aí, bom, mas isso aí é meio viagem. Aí o seguinte, escaparam, estudaram e se reagruparam. Quando se reagrupam, percebem o seguinte, tá, o nosso líder está morto. Como fazer para que ele vingue além tempo? Nós temos que estruturar uma instituição. Aí se cria a Igreja Católica. A Igreja Católica não é um prédio ou muitos prédios. A Igreja Católica é a síntese do que representou Jesus Cristo além do tempo. Então, tudo na Igreja Católica tem mensagem da passagem do que Cristo intencionou. Por isso que são os vitrais contando a história, por isso que é o palco formado assim, o ritual é assado, porque uma hora é o cálice, que é o sangue, porque uma outra hora é a hóstia, que é o corpo, porque outra hora é o sinal da cruz, porque não sei o quê, porque outra hora é não sei o quê, porque a data é isso. O tempo inteiro há uma rememorização, e percebam que é a narrativa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, isso no Novo Testamento, ou antes dele do Velho Testamento. Ou seja, nós temos o tempo inteiro uma construção narrativa, verbalização. Jesus Cristo, né, é o verbo. Perceba que a Igreja Católica diz isso. Cristo é o verbo. O que é ser o verbo? Gente, verbo, ação. Jesus Cristo é movimento. Ele não é, parece que até agora não é uma aula, uma missa, né? Mas Jesus Cristo é o quê? É uma ação permanente, pertinente, perene. Ele está sempre acontecendo, ainda que não em corpo, porque está ali em corpo, em instituição e na gente. Então, isso foi passando, faz só mais ou menos uns 2000 anos, tá? Que isso permanece, e graças à patrística, o movimento dos primeiros padres. Aí a Igreja Católica, já ainda na Idade Média, mas já nos seus primeiros momentos, perde fôlego, porque tendo toda essa ideia legal, ela foi assumida por uma instituição, por uma gerência, que é a gerência mais falha da história da humanidade, chamada ser humano. Tudo que ser humano faz mal. Por quê? Porque é ser humano, por falho. Então, os padres eram corruptos, eram carnais, eram obcecados pelo poder, pelo dinheiro, pela fama, pela riqueza, pelo sexo, que são coisas que eles reprimiam no seu rebanho. Então, tudo isso faz com que a Igreja Católica comece a declinar. Se acolheraram com reis, né? Quando, na verdade, não era para ser uma instituição de governo, e sim nem de Estado, e sim uma instituição sacra. E aí, então, a Igreja Católica começa a cair e começa a subir o quê? Uma reflexão sobre o domínio da Igreja Católica. E aí surgem algumas grandes críticas. Com isso, o nominalismo, a navalha. Percebam que quando uma coisa cai e a outra sobe, tem um vácuo no meio. Olha aqui, ó. Tem um espaço no meio. Esse espaço aqui, ó, é o nominalismo. Nominalismo conhecido como navalha. É o corte, a cisão, a ruptura, o rompimento da Baixa Idade Média com a que a gente vai conhecer como Alta Idade Média. A Baixa Idade Média, patrística, volume de Igreja Católica e tal. Alta Idade Média, uma queda disso com uma reflexão sobre a intelectualidade, sobre o conhecimento, sobre as instituições não decididas unicamente por entendimento cristão. É óbvio que a Igreja Católica será a curadora das instituições educacionais ainda. E tudo é gerenciado pela Igreja, que se tornou a grande Coca-Cola, a grande McDonald's, a grande Nike da época, como força de marca, a coisa mais forte, né? Coisa mais potente de tudo. Aí veio a escolástica. E aí, no fim, gente, a gente chegou no Santo Agostinho de Hipona. Contei para vocês no começo da aula passada que o Santo Agostinho é o santo africano. Os da primeira geração são todos negros, ou a maioria, ou negros, ou com a feição muçulmana, né? O Basílio, o Agostinho, o Nécio, tem vários deles que, se a gente for ver, ou eles são africanos, do norte da África, ou eles são orientais, do Oriente Médio. Teoricamente, não são brancos. A história vai os branquear. Por quê? Porque a narrativa é guiada pela branquitude. Os centros europeus que contam a história além do tempo são o quê? Grécia, Roma, França, uma tentativa de Alemanha, e depois tudo isso vira uma narrativa norte-americana ao longo de um período histórico, sempre guiado por quem? Por homens brancos. Então é difícil assimilar e aceitar protagonistas não brancos, que não sejam europeizados ou depois os primeiros filhos da Europa na América, os norte-americanos. Então, Santo Agostinho, se vocês forem buscar alguns vitrais, algumas imagens dele, ele é negro. Por quê?
porque ele nasceu na África. Não se tem certeza sobre os seus pais, como eu disse, um pai romano, uma mãe local, né? É na África branca, no norte da África? É. Mas ainda assim, no mínimo, ele seria mouro. No mínimo, mouro. No mínimo, como a gente poderia dizer assim, crioulo no Brasil, que hoje tem um tom completamente pejorativo, a palavra crioulo, mas porque por muito tempo definiu uma questão de raça, que eu acho um pecado a gente tomar crioulo como ofensa, porque crioulo justamente explica essa miscigenação brasileira de uma pele não negra, mas negra, entende? E aí ela tem que ter uma definição. E eu não posso dizer negro miscigenado. Se resume tudo em negro, mas o crioulo, né? Que hoje só não é ofensa quando se trata do cantor. Se vocês perceberem, tem o cantor crioulo. Por que o cantor crioulo é chamado de crioulo? Porque a pele do crioulo é justamente crioula, que é o quê? O crioulo é negro, mas é um negro miscigenado. Se vocês encontrarem na rua esses, como é que diz assim, refugiados que vêm, né, da África, quando vem, tu vê ali o cara do Senegal, ou os que vêm do Haiti, da América Central e tal, tu percebe que é uma tessitura negra completamente diferente. É uma pele retinta, é um negro muito mais viçoso do que o negro brasileiro, que vai miscigenar com holandeses, com portugueses, holandeses lá no Nordeste, né? Com alemães, com isso, com aquilo, com italiano, e pipipipopopó, e aí vai tirando o viço da negritude, mas mantendo na essência e na gênese da árvore genealógica a negritude. E aí, por isso, caboclo, mouro, crioulo, entre outros semitons, justificado por Darcy Ribeiro na obra O Povo Brasileiro, que é fantástica. Ontem eu estava assistindo um pouco do Pedro Bial, quando cheguei em casa, né, depois da TV ali de noite, e ontem era uma homenagem sobre Glauber Rocha. Me chamou a atenção. Guarda esse nome, anota esse nome num cantinho aí. O Guilherme, se já não falou, vai falar com você sobre Glauber Rocha, obviamente, né, o pai do cinema novo no Brasil, um dos grandes nomes do cinema brasileiro, datando 40 anos, né, da morte. E aí eram os filhos do Glauber, o filho e uma filha, e eles mostraram uma cena do velório do Glauber e estava lá um discurso épico do Darcy Ribeiro. E o Darcy Ribeiro era muito amigo do Glauber. Darcy Ribeiro foi um dos maiores, se não para mim, o maior sociólogo brasileiro. Né? Não é um cara muito prestigiado da prova ultimamente, caiu muito no governo do PT, porque era um cara de esquerda, né? Ele era um brisolista, foi secretário de Educação no Rio de Janeiro, né? Teve Ministério de Educação, foi exilado, era um pedetista, né? Mas, acima de tudo, um cara de esquerda, e aí não vai ser muito prestigiado. Era o cara que dizia que o Brasil é a nova Roma. Essa definição é fantástica. Foi tema de prova já. O que é a nova Roma? Gente, Roma foi parida a sangue. Eles que o Brasil também foi parido a sangue, né? Então, com violência, com estupro dos locais. Percebam que essa miscigenação que eu digo, por exemplo, dos caboclos, as índias foram violadas pelos chegados europeus, né? Assim como as negras trazidas, escravizadas no subsolo dos navios, né? Violadas pelos seus senhores. Então, todo esse estupro faz com que o Brasil nasce. O Brasil nasce de um estupro, né? Na sua miscigenação. E aí o Darcy Ribeiro vai nos contar os múltiplos Brasis que existem dentro do Brasil. Por que o Sul é de um jeito, o Nordeste é de um jeito, o Norte é do outro? Por que o Centro é de um jeito? Onde é que é sertanejo? Onde é que é sulista? Onde é que é nordestino? Qual é a influência dos índios aqui, ali, acolá? Porque cara, é linda a obra do Darcy Ribeiro. A gente vai estudar ele em algum momento, mas muito mais para vocês conhecerem, os que não conhecem, né, do que acredito que vai cair na prova, por conta do seu perfil ideológico. Mas falei do Glauber. O Glauber é um cara interessante para vocês estudarem. Apesar de ter uma obra cinematográfica que o inclina à esquerda, o Glauber em algum momento foi até elogioso a ditadores, né? Figueiredo, entre outros nomes, e isso faz com que ele fique um personagem híbrido, complexo e até estranho. E aí pode até com isso puxar um fio de novelo e cair na prova. É um nome a ser cuidado, tá? Tem um filme, mas não lembro bem o nome, mas ele é branco. Eu não sei de quem tu está falando, Pablo, mas o Santo Agostinho tem um filme do Santo Agostinho que ele é branco, por exemplo. Né? Um filme ruim pra cacete, muito velho. Tem no YouTube ele completo, mas muito ruim. Do Santo, deve ser esse que você está falando. Bah, velhão. No YouTube, quando tu olha e ele tem umas falhas assim, é porque foi passado da fita, é porque é muito velho, né, cara? Muito, muito velho.
Bom, mas esse nosso Santo Agostinho nasceu do que a mãe considerou um milagre, se vocês lembrarem da aula passada. O cara não estava nascendo, a parteira optou pelo parto, como é que diz? Poxa, não é o parto normal, o outro é o... Me fugiu agora. Cesárea, né? Optou pela cesárea, a cesárea da Idade Média é botar uma faca na barriga da mulher e abrir, ou seja, já se despede da mulher porque ela vai morrer, ninguém vai aguentar essa dor, ela vai morrer de um choque, como é que diz? Tá me faltando as palavras. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, ou de hemorragia, ou de infecção, ou porque muitas vezes se furava algum órgão, né? Porque não há nenhuma técnica de uma parteira no que tange operar, né? Aí nisso o marido violento, desinteressado, não estava na hora do parto, só que na hora que ela começa a cisão, o filho nasce. Diz o Santo Agostinho na sua obra que a mãe nem mais fazia força, segundo a mãe próprio relator. Ela considerou isso um milagre, do tipo, desistir e ele veio. É porque era para vir e era para a gente se conhecer. Então ela batiza ele de Augustus Aurelius, né? Ou Aurelius Augustus na tradução latina, que é o grande imperador romano chamado o Um Entre Tantos. O Um Entre Tantos. O que é o Um Entre Tantos? É o cara, é o fodão do seu tempo. No meio da galera ele se destaca. Ela diz, meu filho vai se destacar. O filho cresce nesse lar dualístico, isso é muito importante que vocês guardem, o dualismo de Santo Agostinho. Um pai muito pagão, cagava para a religião, violento, bêbado, e uma mãe hipercatólica, carinhosa e amorosa com ele. Isso vai introspectar na personalidade dele, e a gente percebe que isso acontece com todos nós também, né? As influências que nós recebemos, mesmo que a gente não perceba, se miscigenam na gente. Esse cara surge num primeiro momento da vida adulta, e a vida adulta a partir dos 14 anos, como um estudante em mochilão pela Europa, que é o que os pais das colônias africanas faziam quando conseguiam alguma grana, manda o filho para tentar melhor sorte na Europa de volta. E lá, o Santo Agostinho começa uma vida com roubo, ele vai bater carteira, assim, entre aspas, na praça pública, né? Roubar joias, carruagens e tal, bares, bebida, violência, desinteresse e relacionamentos condenáveis, né? Como conhecer uma mulher num bar, que é algo completamente inaceitável, mulher não frequenta bar e homem não pode ter filho ou se relacionar fixamente com uma mulher que frequente bar na Idade Média. Pode, no máximo, ali, aquela coisa do... É um tirinho. Agora, não pode ser tua companheira, tá? Porque ela não é uma mulher digna, vamos dizer assim. Essa é uma questão legislativa da Idade Média. Não é uma noção só cultural, é legislativo. Então, esse cara acaba engravidando uma mulher, assim que conhece num bar, e, a partir disso, esse cara não assume o filho e aí foca um pouco mais e estuda. Aí ele se torna um orador, tá? E se tornando um orador, ele é quase com relações públicas de instituições poderosas e reinos e tal. E ele tá nessa vida, assim, né? E ele começa a tentar buscar resposta religiosa. Aí, olha só isso para vocês, olha só. Primeira coisa, ele lê muito Cícero. Cícero é o quê? Um estoico do século I, que inclusive troca cartas com São Paulo, aí tem as cartas de Paulo, né? E tem cartas trocadas com Cícero. E Cícero, que era muito chegado no rei romano, Júlio César, é o que a gente pode chamar de pré-cristão. Por quê? Se eu pegar aqui o Paulo, o São Paulo, né? O Paulo de Tarso, era um centurião e ele se converte muito pela troca com Cícero. Sendo que Cícero é um romano. Ele não é, vamos dizer assim, o mais inclinado a ser um cristão, mas é um estoico. E aí, como do Paulo de Tarso e Pedro estudam o estoicismo e trocam essas cartas com diversos outros públicos, a gente vai perceber a influência que o estoicismo é um pré-cristianismo, como eu disse para vocês. É um cristianismo raiz. Somado ao cristianismo que Paulo de Tarso viveu, isso, trocado nas cartas com Cícero, acabou influenciando um pouco
dessa inclinação de Santo Agostinho a ser um cristão. Só que, gente, Santo Agostinho não lia em grego. Por quê? Porque na Idade Média abandonaram a língua grega. Agora eu explico o que é fita. Bah, Guilherme. Não, vocês têm que... Porra, não faz assim, né? Fita é antes do DVD, né? O grego estava abandonado, por isso Aristóteles, Platão, sofistas, estavam completamente esquecidos. Se lia muito Sêneca, Cícero, Avicena, entre outros. Aí tá. Ele leu Cícero, estudou muita linha jurídica em Cícero. Cícero escreve muito sobre direito, tá? Então ele ficou muito bom nisso. Mas aí, cara, ele se perde de novo e vai na vida adulta já para uma vida louquíssima, assim, sabe? Era sexo, drogas e rock and roll. Aí lá pelas tantas ele tenta se realinhar de novo. Aí ele vai estudar o maniqueísmo. Vocês já ouviram essa expressão em algum momento, né? Uma realidade maniqueísta, o maniqueísmo. O maniqueísmo é uma estrutura dialética de um pensamento persa-oriental, fundada por um mago chamado Mani, né? Já do século II da era cristã, e que prega o universo dialético, que é meio que teoria da unidade de opostos lá do Heráclito, lembra? Tipo, noite e dia, sim e não, guerra e paz, verdade e mentira, claro e escuro, Inter e Grêmio, o universo ele é todo equilibrado pela sua dialética. E aí ele pensa muito nesse materialismo para racionalizar o maniqueísmo, mas ele não encontra respostas metafísicas, espirituais. Aí ele segue buscando uma resposta espiritual. Aí ele abandona o maniqueísmo e vai para o ceticismo. Lembra que a gente estudou o ceticismo? O ceticismo era uma corrente ainda viva. Diferentemente de outras que já estavam mais em desuso, como o cinismo, o ceticismo estava firme. E aí ele vai para o ceticismo, e no ceticismo ele também se desencanta. Porque os céticos têm um problema. Eles dizem que as coisas não são as coisas, mas eles não dizem o que as coisas são. Eles só rejeitam, negam. Então eles te geram mais dúvidas, porque é o estado permanente da dúvida, do que eles te oferecem respostas. Esse cara estava precisando de resposta. Então ele vai ler um cara do século I chamado Plotino, um grego que fugiu para a Itália e criou uma escola chamada neoplatônica, o novo platonismo. Se vocês lembrarem, o novo platonismo é o Platão cristão. Eles tiram as partes do Platão que não parece muito cristão e ele lê o Platão como se Platão fosse quase um seguidor de Cristo, mesmo tendo vivido muito antes. Ele lê aquilo e ele gosta, porque aqui o Platão está traduzido para o latim. Ele não lê o Platão do grego, ele lê um Platão latino, cristão, um Platão que fez catequese. Ele gosta desse Platão. Ele diz, esse Platão é legal, gostei. Só que ele não percebeu que ele não estava gostando do Platão. Ele estava gostando era do Platão cristão. Ele estava gostando era mais de Cristo ou do cristianismo do que do próprio Platão. Aí ele se converte. Tá? A conversão de Santo Agostinho é um outro milagre. Reza a lenda que ele estava lendo um livro no pátio da sua casa, até que ele ouve uma voz dizendo tole elege. Tole elege é uma expressão bíblica, para quem já leu a Bíblia, ou quem uma hora for ler, que é toma e lê do grego, do latim, perdão, que é quase como uma mensagem espiritual para você buscar a Bíblia. Então, se tu estiver pela rua, parado em casa, tomando banho, em algum momento, alguma voz na tua cabeça falar tole elege, ou toma e lê, é porque é quase que um convite para a sua conversão, né? É uma coisa do tipo, cara, vai procurar Jesus Cristo no teu coração. Esse cara olha para os lados, era uma voz de criança, ele diz no livro, né? No livro Confissões, uma voz pueril, e aí pueri do grego, criança, né? Pueril, uma voz de criança. Por que a voz de criança é mais impactante? Porque reza a lenda que Jesus Cristo vem na forma que quiser e puder, mas ele prefere as formas puras, animais e crianças. Então, Jesus Cristo, quando eu digo no próprio Pai, né? Deus, né? Deus vem como ele puder e quiser, mas especialmente em animais e crianças, porque são as formas puras. Então, quando ele olha para os lados no pátio e não tem criança nenhuma, ele começa a suar frio. E ele percebe o que está acontecendo. Então, ele corre para casa meio tremendo. Ele tinha uma Bíblia lá, ele abre a Bíblia, e diz que quando ele abre a Bíblia cai, e quando ele pega a Bíblia na mão, está justamente nesta passagem. O Cosminho. Está justamente nessa passagem. Diz assim, num trecho de São Paulo aos Romanos, né? As epístolas de Paulo. Comportemo-nos honestamente como em plena luz do dia,
Nada de orgias, bebedeiras, desonestidade, dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais mais caso da carne, nem lhe satisfaçais os apetites. Amém. Gente, era justamente a vida dele. Ali diz assim, acaba com isso agora. Tira isso da tua vida. Limpa isso. Zera o game, reseta a fita e começa abraçado em Cristo. Ele disse, é para mim. Isso é uma mensagem para mim. Isso aqui, de alguma maneira, me mandaram eu detox. E é o que eu vou fazer. Então, ele busca agora, dentro da vida católica, a condução da sua vida. E aí, a partir disso, ele vai estudar com um cara chamado Ambrósio, que mais tarde será conhecido como Santo Ambrósio. Isso é muito importante para ele, porque o Ambrósio era um teórico, gente. O Ambrósio escrevia como se a vida fosse acabar. E ela vai, né? Mas como se ela fosse acabar a qualquer momento. Então, o Ambrósio tinha papiro. Então, se você for ver textos, imagens de Santo Agostinho, ele está sempre envolto em papel. Ele estudou demais, gente. Ele só lia. Reza a lenda que ele passou anos fechado no monastério, lendo. O cara não vivia mais. Ele estudava o catolicismo e filosofia e grego, e estudava. E isso vai transformar ele num catedrático, num intelectual de primeira linha. E aí tá. Lá pelas tantas, ele faz o quê? Começa a arrumar a sua vida. Ele assume o filho Adeodato, mesmo sendo um padre agora, convertido, né? Ele diz assim, não, eu fiz um filho, eu vou cuidar do meu filho. Vai lá, busca o filho e cuida dele, na vida adulta. E lá pelas tantas, ele diz, agora que meu pai morreu, eu vou voltar para a África e vou lá cuidar da minha mãe. Ele volta para Numídia, né? A região de Tagaste, onde ele estava... morando antes de ter ido para a Europa, né? E lá ele encontra uma mãe velhinha e ele consegue ser amoroso com ela da forma como ela sempre foi com ele. Percebam, né? Mais uma vez, o dualismo de quem saiu pela vontade do pai para uma vida fria e de quem volta amoroso. Só que lá, gente, ele se torna quase que um diplomata da Igreja Católica. Ele é uma grande autoridade, já reconhecida por toda a Europa, como um grande líder religioso, ainda que padre. Só que nós temos invasões bárbaras o tempo inteiro na África de tribos que invadem os centros urbanos, né, os feudos e tal, e pilham a cidade. O que é pilhar a cidade? É dizimar tudo, violar mulheres, matar crianças, eliminar os homens, roubar a comida e estancar a água. É uma violência total. Lá pelas tantas, ele se torna mais do que um diplomata, um negociador. Ele consegue fazer com que os povos não sejam invadidos, que não haja esse conflito, a partir de resenha cristã. Então, imagina o seguinte, ó, eu sou um padre, vocês são um grupo que vai invadir a minha cidade, e eu chego nos líderes aqui, no Guilherme, no Pablo, chamo ele e digo assim, ó, o que vocês acreditam? Vocês não acreditam em nada. Vocês mal falam minha língua. Vocês nem sabem quem é Jesus Cristo. Mas eu conto a história de Cristo, conto sobre isso, e ele desiste de invadir e até se converte muitas vezes. Isso é de uma relevância absurda. Eu impedi um derramamento de sangue usando a palavra de Cristo. É quase como se eu estivesse abençoado e com a minha mão eu tocasse o cara que não é cristão, né? Bom, dizendo isso, o Santo Agostinho é levado para Hipona, que é uma outra cidade. Aí aqui fica um gap. Percebam que o nome da cidade é Hipona e o nome do Santo Agostinho, como a gente conhece, é Santo Agostinho de Hipona. O que é o Santo Agostinho de Hipona? Não é de onde ele nasceu, mas é de onde ele se fez, é de onde ele morreu, na verdade. Percebam que o Tales de Mileto nasceu em Mileto. Jesus Cristo de Nazaré nasceu em Nazaré. Quer dizer, nasceu em Belém, mas né, registrado em Nazaré. O Santo Agostinho de Hipona morreu em Hipona. Ele não é Santo Agostinho de Tagaste, ele é Santo Agostinho de Hipona. Ele é levado para Hipona para negociar. E lá ele negocia uma não invasão e ele é aclamado pelo povo local, se transformado num bispo contra a própria vontade.
Tipo, ele foi aclamado, gente, ele é o cara, ele é o cara, ele é o cara, ele é o cara. Agora, não, quero ir embora. Não, você tem que ficar, você é o nosso ídolo, e fica aí, vai cuidar da gente. Não, eu tenho que voltar para minha mãezinha. E não, vai ficar aí e tal. Aqui, ó, o pessoal aqui já até mandou um pedido para o Papa e o Papa vai se transformar em bispo. E ele vira bispo de Hipona. E ele fica lá. Até que, aos 76 anos de idade, ele não consegue impedir uma invasão bárbara e é degolado. Tá? E aí ele morre e é pedido em nome dele, então, a sua beatificação, santificação, e ele vira santo, Santo Agostinho, né? O santo diplomata e, especialmente, algumas atribuições. Uma delas é a qual alguns de vocês, mesmo não sendo católicos, precisam rezar para Santo Agostinho. Ele é o santo padroeiro da cerveja. Então, né, rezem para Santo Agostinho. Santo Agostinho cunhou um termo, e agora a gente viu a vida e a morte de Santo Agostinho, vamos entrar na obra de Agostinho. Ele cunha um termo chamado filosofia cristã. O que é filosofia cristã? É a definição de Agostinho de que todo o movimento filosófico passa pelo cristianismo, tá? Passa pela doutrina de Jesus Cristo. Ok, entendemos aí a filosofia cristã como termo. Olha essa resposta dele aqui, ó. A filosofia não é obrigada, diferente do que diziam os gregos, ela não é obrigada a explicar o ser humano ou o cosmos. Lembram que a filosofia surge com os gregos dizendo que o papel dela, os pré-socráticos, né, é explicar o cosmos, e depois Sócrates dizendo que é obrigada a explicar o ser humano, ela diz que não, ela não é obrigada a explicar. Ela pode questionar, ela pode interagir, mas ela não é obrigada a explicar. Eu acho isso muito interessante. Assim. Depois, a fé e a filosofia estão casadas. Aquele S2 ali é o coraçãozinho, uma união, uma aliança, né? Conectem fé e filosofia. Tá? Fé e filosofia estão completamente alinhavadas. Tá? Alinhavadas. Diferentemente do que vai dizer depois o São Tomás Aquino. Tá? Bom, a verdade da fé é irrefutável e não é alvo da criticidade filosófica. O que vocês entendem dessa frase? Essa frase já caiu, é o que eu vou abrir agora como teoria da iluminação divina, mas o que vocês entendem dessa frase como ela está? Eu botei ela em caixa alta e preto, porque é como ela apareceu na prova. As verdades da fé são irrefutáveis e não alvo da criticidade filosófica. Para ver como às vezes é blá, 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 texto difícil, mas é bem fácil de entender. Então, o que vocês entendem disso? Eu me lembro, senhor, não sei se isso realmente aconteceu, enfim, mas quando eu frequentava a igreja, tinha uma história de que um dia, caminhando pela praia, Santo Agostinho encontrou uma criança que perguntou para ele a explicação do mistério da Santíssima Trindade, como três seriam um só. Minha criança tinha ela tinha feito um buraco na areia e estava tentando colocar água do mar no buraco. E daí ele percebeu. Nada, você está falando comigo, está desligado. Não é tu que estava desligado, não. Acho que sou eu aqui. Ah, tá. A criança estava tentando colocar água do mar no buraco e daí o Santo Agostinho pergunta para ela o que ela estava fazendo e ela explica isso. Quero colocar o oceano dentro do buraco. Vai, Denise. Eu que estava sem áudio aqui. Vai, Denise. Eu não sei se é verdade, mas tinha uma história que Santo Agostinho estaria caminhando um dia na praia e uma criança tinha feito um buraco na areia e estava colocando a água do mar no buraco. E aí, quando ele viu essa cena e percebeu que seria impossível, né, colocar toda a água do oceano dentro daquele buraco na areia, ele percebe que o mistério da Santíssima Trindade era um mistério grande demais para caber dentro da cabeça do ser humano. Então, acredito que a frase significa que há dogmas que a razão não consegue alcançar. O nosso cérebro não é preparado para certos mistérios. É isso. Claro, essa frase, essa passagem aí é uma das mais comuns de Agostinho, especialmente da sua representação de reflexão, né? Tu disse, não sei se é verdade, nem eu e nem ninguém, nós nunca vamos saber, mas se atribui, né? Assim como muita coisa daquilo que não tem como justificar com texto, né? Mas é o que ele quer dizer, e a gente pode simplificar isso tipo assim, ó.
É quase como um pé na porta, uma forçação de Santo Agostinho dizendo tudo que for de natureza religiosa católica, apostólica romana, é certo, é ok. E a razoabilidade não pode questionar. Vamos lá, vamos pegar exemplos. Jesus Cristo caminhou ou não sobre as águas? Aí nós começamos a debater. Não cabe debate. Está lá. É a parte do milagre, é a parte da fé. Então, a filosofia, a verdade dessa fé não pode ser criticada pela razoabilidade filosófica. Filosoficamente, quando eu digo, eu posso estar falando cientificamente, tá? Do tipo assim, eu estou usando da física para conceber a ideia de que é impossível a matéria levitar sobre a água. Não posso. É a parte da fé, ela é irrefutável. Jesus Cristo subiu de corpo e alma. É impossível que o corpo se desmaterialize, porque os átomos e pipipi, cococó... Não. É impossível. Sendo assim, as verdades da fé são irrefutáveis e não podem ser alvo da criticidade filosófica. Tá? Aí ele diz, as ocasiões são escravas da razão. O que ele está querendo dizer com isso? Ocasos e ocasiões são diferentes. O que é o ocaso? Quando eu digo que algo é o destino é o quê? Pré-determinado. Gente, a Idade Média não acredita que o homem é responsável pelo próprio destino e não acredita que o próprio destino é randômico. O destino está datado, roteirizado e completamente pautado por um sujeito, uma peça, uma figura, o roteirista, que é quem? Deus. Deus escreveu tudo na tua vida. Esse mistério da Santíssima Trindade, eu particularmente discordo de Agostinho. Nós somos 3 em 1. Ego, superego e de que forma a nossa personalidade cabe assim. Daí quem que tu vai concordar com os caras mais modernos, né? O Freud vai desdobrar isso bem. Evidentemente que o Santo Agostinho não caberia nesse debate. Aí começa a epistemologia agostiniana. Se a verdade só é alcançada, né, eu só consigo atingir a verdade pela intuição da fé, como é que eu vou chegar a um raciocínio? Como é que eu vou chegar ao conhecimento? Como é que eu sou um ser racional? Ele chama isso de teoria da iluminação divina. Pode anotar aí, tema que já caiu na prova 2 vezes. Teoria, tá faltando um A ali, tá? Vocês podem ver que tá teoria de iluminação divina. E tá faltando um I também agora, pelo que eu vejo. Mas é teoria da iluminação divina. É assim que fala. Até vou escrever aqui para depois não ter erro, tá? Teoria da iluminação divina. Teoria da iluminação divina. O que quer dizer a teoria da iluminação divina? Gente, o nome já mata toda a charada. Teoria é uma tese, iluminação é, vamos dizer assim, uma inspiração, e divino é o quê? Deus. Então, a tese de que a racionalização, de que o pensamento vem através de Deus. Só e somente. Você só será racional por meio de Deus. Deus é quem instrui a tua razão. Há uma conexão da tua maneira de chegar a uma conclusão através de Deus. Aí eu te pergunto, há livre-arbítrio nessa definição, sim ou não? Não. Gabriel me diz que não. Aí a pergunta que nós temos que fazer é, o que é o livre-arbítrio? Ou, se a gente quiser sofisticar, eis o mistério da fé. Boa, Pablo. Há liberdade nessa definição? Aí nós podemos dizer, não, acabei de dizer que não. Mas é que liberdade é diferente de livre-arbítrio. Especialmente pela lente católica. Vamos lá. Liberdade, aqui a gente não precisa, vamos pular essa parte, que isso aqui a gente já falou. Ó,
O axioma de Agostinho é esse, o que está em vermelho no topo ou em verde no final. Deus não é a origem do mal. Olha, vamos dizer assim, a dança que o Santo Agostinho vai fazer para dizer que Deus só cria as coisas boas. Tá? Vamos lá. Deus só faz coisa boa. Por quê? Porque tu é racional, tá? Tu é um ser humano racional. Se tu é racional, tu é dotado de livre-arbítrio. Se tu é dotado de livre-arbítrio, tu tem o direito de escolher entre o bem e o mal, ok? Só que se tu for iluminado por Deus e tu permitir que Deus te oriente, segue a palavra dele, tem aqui até um manual de instruções que é a Bíblia. Então, tu vai, através da Bíblia, através da palavra de Deus, fazer o bem. Se tu não seguir Deus, tu quiser ficar pagão, tu vai pro mal. Se tu for pro mal, tu vai te dar mal. Se tu for pro bem, a tua vida vai ser perfeita. Tu estará completamente livre. Então, siga Deus. Esse é o caminho. Se tu não seguir, tu vai estar ferrado, vai estar na série B. Se tu seguir Deus, tu vai para Libertadores. Então, Deus não é a origem do mal. Todo mal produzido é quando tu usa do livre-arbítrio sem optar pelo caminho orientado por Deus. Usuários de drogas que recebem muito, aceita Deus que ele tem muito para te falar. Aí o cara sai das drogas e vira pastor. Essa é a mensagem, Pablo. É essa a essência da coisa. Né? Aí a Yasmin manda aqui, ó. Então as coisas ruins são a falta de Deus. Exato, Yasmin. E aí nós pegamos o argumento de pessoas religiosas. A Yasmin tá aí, ó, ela não aceitou Deus, por isso que tá nessa merda da vida dela aí, ó. Aí o Guilherme cheio de conta aí, ó. Eu não, ó, comprei até um carro novo. A tal da teoria da prosperidade. Eu vou mandar 3 entrevistas para vocês, quem tiver interesse de ver, tá? São 3 entrevistas com líderes religiosos que eu fiz ano passado, que eu acho que vale a pena que vocês vejam, tá? Que é com a monja Cohen, daí, né, levando para uma espiritualização budista, com o padre Júlio Lancelotti, que para mim é a essência do cristianismo, e com um pastor evangélico muito legal chamado Alexandre Gonçalves. O Alexandre, ele é policial rodoviário, pastor evangélico, e é um cara completamente descolado da teoria da prosperidade. Ele é o puro suco do melhor que há do protestantismo. E aí ele faz uma crítica, mas nos dá uma aula muito legal sobre as grandes diferenças entre os grupos evangélicos, que eu particularmente confundo muito às vezes, né? Há uma multiplicidade protestante que às vezes me atrapalha. E ele é bem didático. Então eu vou mandar depois no grupo se vocês quiserem ver. Foi Deus que me deu, fonte 72 no vidro do carro. É tipo isso assim. Vou mandar seguir, vou mandar no grupo ali. Então, quer dizer... Muitas pessoas começaram a seguir por conta do medo. Isso, porque o medo é um instrumento de acolherar o sujeito dentro disso. Né? Eu lembro, não sei se, acho que foi o Sr. Marcito, ele estava comentando que ele falou um negócio com um diálogo do Lúcifer com Deus. Lúcifer queria se redimir de tudo que fez e recebeu perdão. Daí Deus falou que não, porque ele precisava do mal que existia para ele existir também. Alguma coisa assim. Eu acredito que possa ter alguma reflexão do Marcito em cima disso, justamente sobre a necessidade dialética entre o bem e o mal para a manutenção do bem. Né? Porque imagina assim, gente, eu quero te vender a necessidade de tu comprar alarme para tua casa. Eu sou uma empresa de alarme. Eu tenho que te explicar e eu tenho que fazer tudo com que tu tenha medo de roubo, porque senão tu não tem por que ter alarme. Tu entende? Eu quero fazer com que tu entenda que é importante ter um carro blindado. Então, talvez eu pague uns 3 ou 4 caras para atirar em todos os carros da rua para que tu blinde teu carro. Porque senão tu não vai querer blindar teu carro. Tu entende? Eu preciso, muitas vezes, propor o mal para que tu perceba a necessidade do bem. Então, a Igreja Católica muitas vezes faz uso do medo, da violência, como ela mesma geradora, ao longo da história, para criar o acolhimento, a sensação de guarida. Tá? Então, Deus não é a origem do mal no entendimento agostiniano. Deus produz o bem. Então, se tu vier pela palavra de Deus, parabéns, meu velho, tua vida vai estar legal. Tu não quer? Tu quer sexo, drogas e rock and roll? Sinto muito. Tu vai para o caminho errado da coisa. Tá? Aí vem a grande divisão, a grande dissonância da obra agostiniana, que nos traz uma reflexão tipicamente católica. Liberdade e livre-arbítrio não são a mesma coisa. Tá? O que é livre-arbítrio? É o teu direito de escolher pelo bem e pelo mal. Ou seja, por Deus ou sem ele.
Se tu escolher por Deus, parabéns, você está livre. A liberdade só vem por Deus. Quem é que quer ser livre, gente? Todo mundo. Só que se a liberdade só vem por Deus, sinto te informar, mas está aqui o contrato, assine e venha fazer parte do clubinho. Se você quer só o livre-arbítrio é inferior. O livre-arbítrio é a primeira camada. A liberdade, a plenitude, o homem completamente desamarrado de todas as estruturas que o prendem, só virá por Deus. Porque Deus não quer o mal, né? E Deus não quer o homem refém dele, obediente a ele. Ele quer que tu escolha. Então, sendo assim, você vai escolher por vontade própria. Mas, Guilherme, antes de ir embora, antes de me responder, não precisa ir. Não precisa me dar a resposta agora, pode ir para casa. Mas só pensa um caminho. Tu quer ser livre? Então escolha Deus. Ele não vai te obrigar, mas se tu quiser ser livre de fato, ir pelo caminho bom, escolha Deus. Não sei, pensa na tua vida aí. Tu quer dinheiro, aprovar no vestibular, não sei o que, tu quer chegar no caminho? Esse cara faz a diferença na tua vida, tá? Até amanhã tu me responde. E mais ou menos assim se constrói uma narrativa quase que impermeável, né? De construção de uma lógica de assimilação daquilo como o único caminho viável, gente. Todo mundo quer o bem, todo mundo quer o melhor. E esses caras são muito competentes em entender que liberdade só virá por Deus, livre-arbítrio é inferior, eu quero a liberdade, eu não quero o livre-arbítrio. Gente, agora a gente chegou na parte mais pirada desse cara. O tempo de Santo Agostinho. Agora eu preciso de vocês na aula, tá? Nós temos meia hora agora, como vocês são bem louquinhos, e vocês viajam a full, então eu sei que essa parte vai enlouquecer a nossa aula. Nisso, eu preciso que vocês tomem bastante reflexão agora, porque o tempo agostiniano é a parte mais louca dele, não é a mais forte de prova, mas é um barato da gente ver. Santo Agostinho diz que não existe ontem nem amanhã, só existe o hoje. Tá? Ao fim e ao cabo, ele está certo, né? O ontem já foi, o amanhã talvez não venha, né? Mas ele vai mais longe. Ele vai dizer que o passado é presente e o futuro é presente. São 3 dimensões do presente ocorrendo no mesmo tempo. Quebra do espaço-tempo. Se vocês forem ver um filme chamado Interestelar, ele nos propõe uma 4ª parede do tempo, né? O tempo coisificado. Tem um monte de erro de física lá, mas é bem legal. Tem coisas bem legais no Interestelar, assista, se não assistiram. É meio pirado. Mas olha o que o Santo Agostinho vai dizer, ele é genial nessa parte. Carol, já que tu ligou a câmera aí, o que tu almoçou, jantou ontem? Ontem eu almocei e foi massa. Almoçou o que? Massa? Eu ouvi bem baixinho. Tá baixo, não é pra mim só, né? Massa, tá. A Carol disse que almoçou massa, macarrão. Como é que sabe? Porque tu fez? Mas quando tu fez, tu lembra tu fazendo a massa? Tu lembra sim ou não? Então tu lembra. Então tu sabe que tu fez porque tu lembra. Porque no momento que tu estava fazendo, estava acontecendo. Era ação e movimento. Então quando tu estava fazendo a massa lá, no fogão, era presente. Não era nem passado nem futuro, era presente. No dia seguinte, quando eu te pergunto o que tu fez, tu vai dizer assim, eu fiz massa e eu comi massa. Só que quando tu fez, era presente. Agora tu só sabe o que aconteceu porque tu lembra. Então a lembrança é só um arquivo do presente. Então não existe passado, existe só um arquivo do presente. E aí eu pergunto agora, deixa eu trazer mais alguém para a aula que não tem participado aqui. Marina, tá aí comigo? Ou dormiu já? Tô. Marina, me diz uma expectativa que tu tenha para o futuro. Pode ser um plano para amanhã, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 10 anos, mas um projeto de vida aí. Que tu queira que se realize. Passar no vestibular. É quase sempre a resposta que eu recebo. Marina, no final do ano, tá, Marina? Não vamos jogar nem para daqui a 1 ano, nem para daqui a 10. No final do ano já passou no vestibular, né? Marina quer muito passar no vestibular. Quando chegou o dia que ela olha o nome no listão, aquilo que era uma expectativa de futuro era só uma projeção da cabeça dela. Nunca existiu. E quando acontece, é presente.
Então não existe futuro. No futuro eu quero passar no vestibular. No futuro eu vou não sei o quê. Não, não, não. É sempre só uma projeção. É algo virtual. Quando acontece, é presente. O passado era presente. Quando eu lembro o que aconteceu, é mais uma vez virtual. Então só existe presente, 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 acontecendo em 3 dinâmicas de tempo. Porque é o presente nos fatos passados, é o presente nos fatos presentes e é os presentes no fato futuro. Então ele diz que o passado é memória, o presente é visão e o futuro é espera. Então não existe nem futuro e nem passado. Só existe o presente pela visão. Quando ele diz visão, não é necessariamente olhar, né? Porque eu posso ser cego e estar no presente. Quando ele diz visão, é percepção que está acontecendo. Eu consigo sacar que está acontecendo essa aula agora, mesmo que eu esteja de olhos fechados. Eu estou aqui sentado, está acontecendo essa aula agora, pipipipopopó. Se tu me perguntar amanhã, eu só vou ter uma lembrança, uma memória. Ou seja, é um arquivo de um momento presente, que virou passado porque é um arquivo. Mas não tem como eu te pedir uma sensação de passado. Eu só consigo te pedir uma sensação de presente. Aí vem um lance muito barato que talvez esvazie um pouco o Agostinho. Eu consigo sentir, sim, uma sensação de algo que já aconteceu. Eu consigo sentir um cheiro e me remontar um momento passado. Eu consigo sentir uma emoção e lembrar de um dia específico da minha vida. É um barato isso. Porque isso meio que quebra a lógica da As matéria. pessoas que falam o cheiro da infância, alguma coisa. Então, porra, então eu tô conseguindo fazer com que seja sensorial, seja sinestésica a minha memória, né? Porque vem por cheiro, por gosto. Essa comida tem o gosto da comida que minha avó fazia quando eu tinha 4 anos, 6 anos, 10 anos, sei lá. Porra, como é que tu consegue fazer com que o gosto remonte a um passado? Ou seja, então é porque há uma conexão com aquilo que aconteceu. Mas aí é um outro momento. E quando uma expectativa nunca acontece, ou aquilo deixa de ser uma expectativa para ti, aí, Marina, e quando tu esquece, aí que é o barato. Aí, Carol, por isso que ele diz, tu pode esquecer, vamos dizer assim, ó, eu não lembro o que aconteceu em toda a minha vida até hoje. Porque ela só aconteceu. Porque a memória é o quê? É só a recuperação de fatos acontecidos. Então, a memória não tem o compromisso de ser um arquivo, como de uma inteligência artificial, que é um computador, que consegue guardar todos os episódios acontecidos, todos os fatos. Dentro do teu computador tem toda a vida do teu computador. Dentro da nossa memória não tem toda a nossa vivência. Olha que loucura. Né? Seria um barato, como diz o Guilherme, uma transcrição completa da vida, seria um barato. Né? Tem pessoas que têm memórias muito boas, tem outras que mal têm. Eu, por exemplo, lembro de fases muito fortes da minha vida e tem outras que eu não lembro. Por quê? Porque, teoricamente, se a gente for estudar aspecto epistemológico e tal, vai mostrar para a gente que tem os impactos dos acontecimentos, eles vão se guardar mais por algum tipo de permanência, e aí justamente dá reforço para o Santo Agostinho nessa tese dele. Que ele diz o quê? Eu só lembro daquilo que eu quero lembrar, ou daquilo que eu não gostaria de lembrar, mas que me marca de alguma maneira forte. Por quê? Porque são acontecimentos, ações e movimentos em momento presente, que são tão marcantes que se guardam quase que num HD de memória. Né? E quando perguntou ali a Marina quando a coisa não vai acontecer, é a grande prova de que o futuro não existe. Porque senão eu teria pautado na minha cabeça, projetado, e ele de fato, ó, amanhã, pelo que eu estou vendo aqui as nuvens, amanhã vai chover. Quando chove, não é mais amanhã, já é o dia seguinte e está chovendo. Então, está chovendo. Se não chover, não choveu. Então, eu projetei algo, eu criei uma noção de futuro e não aconteceu. No futuro, os carros voarão. Gente, eles falavam que isso ia acontecer em 2001. É 2021, os carros não voam. Então, quer dizer, e aí? Eu não tenho como projetar o futuro. Eu tenho como querer. Aliás, eu tenho como projetar, no sentido da projeção ser uma espera, uma expectativa. É uma vontade minha. Mas não é um mapa daquilo que vai acontecer. Eu tenho como planejar. E aí as questões de planejamento, que nem sempre saem o quê? Como desejado. Eu planejei que a minha vida seria assim assado. E eu vou mudando ela de acordo com os acontecimentos. Perceba que o que acontece é ação, é verbo, é atitude e movimento. O resto é só virtual, mental, memória e espera. Ainda não vou, né, Carol? Vi minha vida passar diante dos meus olhos. Isso é um grande miguelão, Gabriel. Imagina assim, o cara apontou uma arma para mim, eu vi minha vida passar nos meus olhos. Não viu não, mano. Entendeu? É um átimo de segundo. Estou falando porque eu já passei pela experiência.
A vida não tá nem aí pro seu planejamento, diz o Nando Vieira. E não tá mesmo, né, Guilherme? Não tá mesmo. Se a gente parar para perceber que os fatos episódicos, eles vão remodelando a nossa necessidade de entender aquilo que a gente fica o tempo inteiro maquinando. O problema é que nós temos no tempo ósseo quase que uma necessidade imposta pela nossa natureza de ficar planejando as coisas. A gente planeja o dia seguinte, o final de semana, a gente planeja... te lembra a música do Chico, aquela esperando o trem, esperando o aumento para o mês que vem, esperando a morte, esperando a sorte, e a mulher de não sei o que está esperando um filho para esperar também. A gente espera o tempo inteiro, a gente planeja. Eu quero passar no vestibular, eu quero me formar, eu quero ter minha casa, eu quero ter meu carro, eu quero viajar para a Europa, eu quero ter isso, eu quero ter um filho, eu quero casar, eu não quero casar, eu quero ser amigo do fulano, eu quero não sei o que. A gente vai criando, e as coisas vão se desenvolvendo. Sem dúvida nenhuma, vocês já fizeram um mapa do que vocês querem para 2022, pelo menos algumas ideias, ou para quando chegarem nos 30 e nos 40, todos nós fazemos. E eu planejei tanta coisa para os 30, já estou com 31 e aconteceu, sei lá, uns 15% e não foi quase nada de como eu planejei. E que bom, porque senão seria um roteiro pré-determinado, e se tudo acontecer conforme eu planejei, talvez não seja eu que esteja planejando, talvez simplesmente seja alguém no comando, aí Deus, que predatou a minha vida. Aí o pensamento tipicamente católico, a tua vida está toda pré-definida pela vontade de Deus. Tem coisas que eu odeio planejar, ainda mais se é com alguém, porque se dá errado, se cria o sentimento de culpa, cria apenas alguns propósitos. E é por aí, Pablo, acho que é uma maneira, né, de se descolar dessa angústia de não ter o controle de tudo. Eu já fiz cada plano horrível para a vida, se tivesse dado certo, podia ser bem pior. Sem dúvida, Guilherme, eu já fiz tanto plano bom e que deu errado, e que bom porque me levou para outro caminho, que, por exemplo, me fez ser professor, que é uma coisa que eu acho do caralho, e eu não teria sido se não fossem os planos errados que deram. Um dos melhores ditados que tem: quem quer fazer Deus rir, faça planos. Aí a essência, Marina, justamente da coisa católica. Porque se tu fizer planos e executar certinho o plano, tu passa a sensação de que na perfeição da execução é tão perfeito que não pode ter sido tu que planejou. Tem que ter sido uma instituição maior. Aí tu fica completamente amarrado pela vontade de Deus. Tem aquele também, se planejasse nem daria certo. E por aí vai. Aí vocês pegaram a essência da coisa. Um monte de coisa que tu não planejou deve ter acontecido um monte. E esse é o grande barato. Esse é o grande mistério, né, da vida, assim. Então, é o não planejamento. É o que acontece nos intervalos, né? Então, o tempo são 3 noções. A memória, que é o presente nos fatos passados, a visão, que é entender o acontecimento do agora, que é o presente nos fatos presentes, e o futuro, que é o presente dos fatos futuros, nada mais do que a espera. Bom, o tempo é criatura. Sendo criatura, teve começo e tem fim. O tempo não é perene e coeterno, como Deus. O tempo passa, portanto é mutável. O tempo passa e é mutável. As coisas mudam. Então, aqui ele coloca o tempo sob, vamos dizer assim, menor do que Deus. Aqui Santo Agostinho tenta dizer que o tempo é maleável. E aqui vem a conexão com o filme Interestelar que eu falei para vocês. Se vocês assistirem o filme, o tempo vira um ferro retorcido numa quebra de espaço-tempo. Santo Agostinho está dizendo que Deus criou o tempo, porque criou todas as coisas. A única coisa que talvez pudesse ser tão forte quanto Deus seria o tempo. Porque se vocês pararem para ver, não tem como pegar o tempo. Aqui ele consegue criar um texto, gente, poético, que faz parecer com que o tempo seja um objeto na mão de Deus, tamanha a força de Deus. É completamente contraditório, Guilherme, e não espere coerência de Santo Agostinho. Não espere. Nem do São Tomás Aquino, tá? Mas o que ele está tentando forçar aqui? Ele está tentando chutar para o alto a força de Deus. Tipo, Deus pegou o tempo na mão, como coisa, e criou a dinâmica de tempo. Tanto é que a gente consegue botar ele numa ampulheta, ele vai dizer assim, né? Ou, no caso, dentro do relógio. A gente consegue fazer o tempo ficar dentro do relógio. O que é a manutenção do tempo dentro do relógio? É a administração do tempo coisa. Tá? Eu consigo dizer que aconteceu ontem, aconteceu há 1 hora, aconteceu há 1 semana. Então, eu coisifiquei o tempo. Porque, para ele, o tempo seria simplesmente o agora. Não há como eu dizer aconteceu há 1 hora atrás. Se há como dizer isso, então é porque o tempo tem começo e fim. Olha só, de que hora é a hora da aula? É das 10h30 ao meio-dia. Então, às 4 da tarde, você vai dizer: eu tive aula de filosofia no final da manhã de hoje. Então, tu coisificou o tempo. Tu fez o tempo virar um espaço-tempo. Olha, final da manhã de sexta-feira, naquele trecho
das 10h20, das 10h30 ao meio-dia, eu tive aula. Então, tu etiquetou todo o tempo. Amanhã eu irei no médico às 14 horas. Então, sairei de casa às 13, porque sei que leva, em média, de 55 minutos para chegar no destino. Coisifiquei o tempo de novo. Não é simplesmente amanhã eu acordei e saí para chegar no médico. A hora que eu chegar, eu cheguei. Se o médico estiver lá, me atende. Não, eu vou tabulando o tempo. Então, tempo coisa. Por que ele faz isso? Para dizer que Deus simplesmente abriu a caixa de ferramentas de todas as coisas que ele vai criando. Criei aqui a girafa, criei aqui o céu, criei aqui o siso, criei aqui a menopausa. O que mais eu vou criar? Porra, vou criar o tempo. Entendeu? Ele foi criando coisas e criou o tempo. Tá? O tempo é sempre o presente criado pela instituição maior que é Deus. Noções de justiça e de direito. Aí vem a ética e a política agostiniana, que são muito presentes na prova. O que é a justiça agostiniana? Ele chama de amor de sacrifício imperativo. Anotem, percebam que são termos bem complexos, mas simples. Amor é amor, um lance é um lance, começa, né? Não, amor, sacrifício é se doar, imperativo é aquilo que ordena, que manda, que é mais forte. Então, o amor é uma doação maior que tem que ser feita do que qualquer outra coisa na vida. Vamos lá. O que ele quer dizer com amor de sacrifício imperativo? Ele está querendo dizer que a justiça, ser justo, buscar a justiça, ela só virá quando tu estiver dotado de um conhecimento acima do trivial, do comum, do banal, e a partir disso, tu entender que, bem basicão, olha só, se eu me doar pela Carol, pelo Pablo, pelo Guilherme, pelo Gabriel, pela Isadora, Eduardo, Yasmin, Marina e Júlia, e eu me doar a full, amá-los de verdade, como Deus nos ama e como Cristo nos amou, e eu fizer o meu melhor para vocês, e eu receber o meu melhor da Carol, do Pablo, do Guilherme, do Gabriel, da Isadora, Eduardo, Yasmin, Marina e Júlia, e cada um de nós receber o melhor um do outro, se sacrificando de fato, não tem como dar errado. E ele está certo. Se eu desse o meu melhor para todos vocês, cada um de vocês desse o melhor para todos os outros, abrindo mão de si. Se eu tiver um pão, eu divido meu pão. Se eu tiver que me doar, eu me dou. E cada um fizesse pelo outro, não tinha gente passando fome. Não tinha ninguém matando ninguém. Não tinha nada de ruim. Seria o mundo dos ursinhos carinhosos. Jesus Cristo falou isso. Santo Agostinho só melhorou. Diz que isso é justiça. Que no mundo justo não haveria desequilíbrio. Porque se vocês perceberem que se a gente vivesse nesse aspecto comunitário ou comunista, não haveria pobres, miseráveis, não haveria quem pode e quem não pode, quem tem e quem não tem. Immanuel Kant vai mais ou menos dizer isso no que ele chamou de imperativo, olha a palavra aparecendo de novo, categórico. Age de tal maneira que o princípio da tua lei possa se tornar o princípio de uma lei universal. Ou, Jesus Cristo, faz para os outros o que tu quer que faça para si mesmo. São noções de um aspecto isonômico de conduta social. Não há desnivelamento. Ele diz que isso tudo é fruto do amor, porque amor é a relação maior que se pode ter com Deus. Você só opta por Deus se amá-lo. Ninguém se converte, ninguém aceita uma religião se não ama a essência dela, que no caso do cristianismo é o Deus católico. Então, se tu amar Deus muito, tu vai amar aquilo que Deus quer que tu ame. E o que Deus quer que tu ame são as pessoas. E amando as pessoas, tu vai te doar por elas mais do que tu faria por ti. E se todos forem católicos, no mundo perfeito do catolicismo, o Gabriel faz uma pergunta interessante aqui, isso não seria o comunismo? Olha, na gênese da intenção comunista, o que é comunismo? É comunitário. O que é comunitário? É comum. O que é comum é igual para todos. Seja de aspecto econômico, seja de aspecto metafísico, sentimental. Platão havia falado isso. Cristo falou isso. Kant vai falar isso. Karl Marx vai falar isso. Engels vai falar isso. Feuerbach vai falar isso. Entre outros. Tá? É um equilíbrio. Os primeiros cristãos repartiram seus bens. Hoje em dia, Jesus seria taxado comunista. Eu falo assim, óbvio.
Óbvio, obviamente. Né? Filiado ao PSOL, falei. Cristo é comunista. Você deve levar ao pé da letra, diz o Gabriel. Sim, exatamente. No sentido ideológico, talvez não ideológico, mas filosófico da coisa, sim. Na ideologia do comunismo como uma instituição de representação tipicamente econômica, talvez discordável, mas na gênese filosófica, sim. Aí, quando a justiça não há, porque as pessoas não praticam isso, é preciso o direito, que é o equilíbrio. O direito é, eu volto à expressão que eu usei no início da aula, a massa corrida, para tapar os buracos de um espaço onde não há justiça. Então, o direito, ele vem para garantir a tranquilidade e a ordem, né? E ele é responsável por 3 aspectos. Anotem esses aspectos. Coesão, unidade e concórdia. Coesão, né? Tudo igual. Unidade é tudo igual de uma maneira unificada, sem que haja desnivelamento, e concórdia é paz. Tá? Concórdia é ambiente pacífico. Só que o direito de Santo Agostinho se desdobra em 3 abas, em 3 aspectos. Já caiu na prova também, eu anotaria se fosse vocês. Lei eterna, lei natural e lei temporal. A lei eterna é a mais forte de todas e ela pigmenta as outras. Né? Tudo que está além da tua compreensão é a lei de Deus. Não é só a tábua dos mandamentos. É a vontade de Deus. Cara, a vontade de Deus é maior do que qualquer coisa. Tá? E ela passa as eras e os lugares. A lei de Deus vale aqui e acolá, vale ontem, hoje, amanhã, valeu e sempre valerá. A lei natural é aquela que, independente das regras, vamos lá, tu mora em Porto Alegre, tem leis só do município, e tem leis do estado e tem leis da federação, mas tu pode te mudar e tem outras leis, ok? Vamos dizer que tu vai morar agora num país onde roubar o almoço de uma pessoa na rua não é crime. Só que tem uma lei natural tua, dentro da tua cabeça, que vai dizer, não, mas mesmo assim, mesmo que não seja crime, eu não vou dar um tapa na cara do mendigo e pegar o prato de comida dele. Não vou, porque é uma iluminação minha. Até porque eu estou instruído, ó a iluminação, teoria da iluminação divina, instruído por Deus. Então, independente disso ser legal agora, ou certo agora, ou lá na lei de Talião, no tempo tal, o cara cortava minha mão, eu ia lá e cortava a mão dele. O cara matava minha mãe, eu matava a mãe dele. Agora o cara matou minha mãe aqui. Eu não vou lá matar a mãe dele porque faziam isso uma época, porque era uma lei temporal. Sacou? É uma lei de determinado tempo. Então tem leis que vêm e mudam. Perceba assim, ó, há 10 anos atrás, um pouquinho mais, não tinha lei sobre relações na internet, né? Atitudes virtuais. Hoje tem. Por quê? Porque é uma lei temporal. A tecnologia da internet obrigou com que a gente crie leis específicas para esse ambiente. Não existia lei ambiental no início do século. Por quê? Porque os caras nem cogitavam a ideia do meio ambiente ser vilipendiado a ponto de precisar que uma lei o preserve. Né? Ou a lei seca, muito bem lembrado, Carol. Então, a lei seca foi necessária num tempo, depois talvez não seja mais, e num lugar e não no outro. Então, a lei temporal, ela regula espaço-tempo, tá? Para pegar aquele grupo de pessoas e meio que amarrar, controlar, cuidar. A lei natural é aquela que, independente do espaço-tempo, está na tua cabeça. Independente de onde tu esteja, com 15 anos, com 20 anos, com 30 anos, tu tem um pensamento. Independente se tu esteja nos Estados Unidos ou em Rio Vado, tá? E a lei eterna é a vontade de Deus que supera tudo isso, tá? E que te ilumina, e que ilumina a lei temporal. São esses 3 aspectos de lei. Aí, para a gente encaminhar o Santo Agostinho, faltando 5 minutos para a aula, tem o pensamento político agostiniano, tá? São algumas regras bastante curiosas, mas eu destaco 3 delas como os 3 elementos de prova, tá? São aquelas que estão com asterisco, a 5, a 6 e a 7, tá? Olha o que ele vai dizer. Qualquer decreto contra a religião não pode ser considerado lei. É uma boa questão de prova para um Estado que, apesar de laico, está regido por um pensamento católico. É assim hoje que o governo vê a questão da religião católica, especialmente falando. Ele está dizendo que, se tu fizer uma lei que vai prejudicar a religião católica, essa lei não tem validade. Do tipo, olha só, feriado santo. O feriado santo, gente, é feriado santo católico apostólico romano.
Não tem feriado santo dos hindus no Brasil, dos umbandistas, kardecistas. Não. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. No Natal, não vai mais ser Natal. Não, só um pouquinho. É uma data religiosa católica, vai ser sim. Mas é uma lei que eu vou botar no meu município aqui. Não vai ser Natal, vai ser um dia comum. Porque, afinal de contas, nem todo mundo é católico. Não, não, não. Se fere o catolicismo, não pode ser lei. Está proibido. Isso vigora até hoje. Tá? Não é lei, mesmo que não desrespeite a religião, um decreto com conteúdo imoral. Essa aí caiu em desuso, né? Mas, por exemplo, assim, ó, quer ver um conteúdo imoral? Vamos pensar. A nova reforma do trabalho permite, aqui no Brasil, que o trabalho análogo à escravidão aconteça de uma maneira mais punjante, sem que ele seja punido. O que quer dizer um trabalho análogo à escravidão? Condições de um trabalho escravo. Dá para rolar trabalho escravo e os órgãos de controle e fiscalização e repressão disso não vão ser tão severos. Gente, isso é imoral. A lei não é um aspecto religioso, mas perceba como é imoral eu permitir que a lei seja complacente, permissiva, com um trabalho escravo. E os caras estão aprovando isso no parlamento, na Câmara Federal. E, por fim, não é lei qualquer prescrição ou qualquer regra, norma, né, na ordem política e na norma social, que viole a liberdade natural ou lese gravemente o interesse dos cidadãos, favorecendo os mais fortes em prejuízo dos mais fracos. Bem dizer, esse elemento 7 é as leis recentes do Brasil. Sempre em detrimento dos mais fracos e benefício dos mais fortes. Não poderia ser lei. Uma lei que só favorece rico. O Brasil teima em não taxar grandes fortunas. Taxar grandes fortunas poderia ser uma solução para que os pobres tenham um pouco mais de equilíbrio social. O mundo está fazendo isso. O Brasil não faz. Então, feriria o elemento 7 de Santo Agostinho. Tá? Então, eu fosse vocês, anotava esses 3 últimos elementos. E aí, acabou. Tá? Aula que vem a gente vai para o São Tomás Aquino. Gente, alguma dúvida de Santo Agostinho? Não dói, né? Parece um pouco uma catequese, assim, a aula fica um pouco assim, para quem tem um pouco de ranço com o catolicismo, mas eu acho que dá para entender bem a gênese da coisa, né? O próximo personagem, ele é chamado Doutor Angélico, na aula que vem. O que é o Doutor Angélico? É tipo o PhD em Igreja Católica. Então, o São Tomás Aquino é um cara muito mais intelectualizado que o Santo Agostinho e muito mais crítico que o Santo Agostinho. E esse cara vai nos enlouquecer. Assim como a gente pira um pouco na questão do tempo, esse cara faz a gente enlouquecer com a existência de Deus. Deus existe ou não? Não sei. Mas Santo Agostinho consegue usar da ciência para provocar a dúvida. É um barato. Ele vai recorrer a Aristóteles com a física aristotélica para dizer Deus existe. Muito bem. Dizendo isso, nós chegamos ao final da aula de hoje. Amanhã eu quero todos vocês na aula do BOC. Tá? Eu vou dar um bico ali para ver se vocês estão. Quem não tiver, vai para o meu caderninho. Tá? E vamos continuar na resenha aí. Os que estão aqui, especialmente na aula síncrona, têm aparecido constantemente, tem que estar mesmo. Tá? Esse é o nosso caminho para chegar aos nossos resultados. Vocês podem ver que aos poucos está saindo bastante aprovado já da nossa turma de intensivo, e alguns até que estavam na turma aqui com a gente, estão saindo aprovados já da temporada passada e tudo mais, mantendo a escrita que eu falei para vocês, né? Quem leva a sério, quem engaja a prova, está saindo ali na nossa página, e depois eu vou jogar no grupo para vocês perceberem ali, quantitativa e qualitativamente falando. Pablo, eu consegui, eu só esqueci de te mandar, tá? Eu tenho sim os dados para te mandar, eu já te mando, tá? Que eu estava no ar, e na hora que mandou, eu estava entrando na TV, eu disse, não, depois do programa eu te mando. E aí, no fim, saí e esqueci, mas agora eu já te mando. Vai ser nesse link sim, Carol, na sala de aula normal, tá? Sala de aula normal. A BOC amanhã na sala de aula normal. Tenta entrar um pouquinho antes, né, gente? Para aquela coisa não ficar perdendo muito tempo, porque é uma aula que é para ser papum, né? É para ser exercício, coisa. Então, não desperdice o tempo da prática. E eu repito, até para quem vai nos assistir ao longo do dia e da noite de hoje, e que pode, de repente, por ser sábado, estar amanhã. Apareçam na aula síncrona. Porque isso, 14, 15 e 30. Depois eu reforço no grupo, Pablito. Mas, aula de exercício, o barato é tu estar ali no acontecimento. Porque se tu assistir ela gravada, tudo bem, pode ajudar. Mas ela funciona mais contigo ali, sabe? Então, não perca essa oportunidade, especialmente com o cientista maluco, né? Que é
José Antônio Bock. Beijo para vocês, um bom almoço para quem vai almoçar agora, um bom restinho de tarde aí. Estamos na área. Valeu, gente. Até mais. Professor, bom dia. Muito boa aula. Valeu.